Então, André, o que acontece? O ano de 2026 ele vai ser um ano muito diferenciado. Transformar a rodovia numa coisa dentro dos limites de primeiro mundo, para que o usuário sinta essa maior diferença. Então nós temos uma carteira aí de, vou falar aqui, mais de 120 bilhões de obras. Fala pessoal, beleza? Bom, meu nome é André Pita e estamos começando mais um podcast Caterinfra, o seu podcast de infraestrutura. E hoje estamos começando o ano, primeiro podcast do ano, então com a galera fera aqui para falar de investimento em infraestrutura de transporte para 2026. E antes de falar, de apresentar aqui, não deixe de seguir a gente, né? Bate no sininho aí para receber notificações e ajudar a divulgar um pouco, né, dos nossos vídeos aqui, do que a gente pensa, para disseminar informação para todo mundo aí. Fechado? Sem mais delongas, estamos aqui com o João Carlos, sócio-diretor aqui da Cater, João Carlos da Valent e João Vitor da Valent também. Senhores, muito bem-vindo, muito obrigado aí por mais uma vez estar aqui, João, né? Um André contra 3 Joões hoje, né? Show de bola. E aí? Muito obrigado, viu, André? É sempre uma satisfação estar aqui com vocês, né? Eu adoro esse espaço. Já é a terceira vez que eu estou aqui compartilhando essa mesa com vocês e além de gostar muito do assunto, né? Infraestrutura é uma coisa que a gente vive aí há mais de 35 anos, então para a gente é um tema que a gente tem muita facilidade de falar e muito gosto. Bom, tudo bem, gente? Boa tarde. João Vitor aqui, sócio-diretor da Valent também. Agradeço o André e o João pela oportunidade. Eu acho que nem o João Carlos colocou, a gente falar de infra é uma coisa muito natural. A gente vive infraestrutura, né? Então, e eu acho que é um setor hoje que está ficando cada vez mais bem quisto na sociedade, como a gente vai falar de investimento. A gente não tem como fugir desse assunto, né? Então, eu acho que é um momento muito bom e um assunto muito bom para a gente começar o ano de 2026. Não, show de bola. João, quer falar alguma coisa? Não, acho que a gente sabe da importância da infraestrutura no Brasil, enfim, não vou aqui ficar chovendo no molhado, né? E os meus xarás aí já falaram muito bem propriamente aí. Não, beleza, vamos começar aqui. Esse ano de 2026, na verdade, é um ano... 2025, na verdade, já foi um ano bom, né? Em questão de leilões de rodovias, ferrovias, enfim. Só que 2026 está vindo mais parrudo o negócio, né? Qual que é a visão de vocês em relação a isso daí? Isso daí veio para resolver ou, cara, ainda tem muito para fazer, enfim? Bom, João Vitor, me permite. Vamos lá, fazer um retrospecto aqui um pouco sobre essa questão de investimento em infraestrutura. O país hoje ele chegou à conclusão, como a gente já sabia, que o governo não tem mais capacidade de investimento, né, em infraestrutura. 95%, 96% do nosso orçamento, seja federal, estadual ou municipal, está vinculado a despesas obrigatórias. Então, sobra muito pouco para investimento em infraestrutura. E, de uma forma muito positiva, né, o Brasil vem tratando o assunto de concessões, privatizações e realização de PPPs na área de infraestrutura. Agora, muito forte também na área de infraestrutura social, né? Porque chegou-se à conclusão de que o governo não tem que estar mexendo com zeladoria de escola, de presídio, de hospital. Isso é um serviço que pode ser terceirizado. E pela primeira vez na história, né, eu que tenho 35 anos que eu milito na área de infraestrutura, é a primeira vez que a gente está com a infraestrutura desvinculada do orçamento, né? E principalmente desvinculada do calendário eleitoral. Exatamente. O que quer dizer desvinculado do orçamento? É assim, o grande investimento em infraestrutura hoje está na mão da iniciativa privada. O governo tem feito muito pouco investimento, continua tendo investimento, necessidade de investimento, porque nem tudo está na mão do privado. E às vezes nem tudo vai conseguir ficar mesmo, né? Porque eu acho que, só para pegar esse gancho... Tem que falar um pouquinho mais perto. Desculpa. Só para pegar esse gancho, quando a gente fala em concessões e PPPs, são investimentos naturalmente que tem que ter uma rentabilidade, ele tem que ser investimentos cobráveis, né? Então, quando a gente fala de rodovia, por exemplo, a gente fala do pedágio. Tem investimentos em infraestrutura que não vão ter como ser, né? Principalmente projetos greenfield, né? Então, eu acho que quando a gente pensa nessa ótica, a gente passa a responsabilidade financeira dos investimentos em infraestrutura para a iniciativa privada e ele se financia, seja através
do BNDES, que tem diminuído a participação, seja através de outras estruturas financeiras, como debêntures incentivadas, que têm trazido o público da Faria Lima para dentro da infraestrutura também. Positivo, E principalmente o grande crescimento do agronegócio brasileiro, né? Que é o grande alavancador da nossa crise de infraestrutura, seja de armazenagem, transporte ou portuário. Então, André, o que acontece? O ano de 2026 ele vai ser um ano muito diferenciado. Por quê? Porque a gente já vem de uma carteira de investimento em infraestrutura muito pesada, né, de concessões. A concessão, ela tem, nos modelos que tem sido feito de licitação, ela tem 2 anos com pouco investimento, são melhorias mais superficiais, de fazer um recapeamento, por exemplo, rodovias, né, que é o grande foco, né? Fazer um recapeamento, fazer uma roçada, implantar uma praça de pedágio, sistema de pedágio, sinalização e tal. Dispositivo de segurança, Dispositivo de segurança. Desculpa, eu acho que esses primeiros 2 anos, que são os anos pretéritos à cobrança da rodovia, é para trazer a rodovia numa qualidade de usabilidade, né? Transformar a rodovia numa coisa dentro dos limites de primeiro mundo, para que o usuário sinta essa maior diferença sem pagar o pedágio. Isso você está falando, na verdade... Quando o cara pega a concessão, esses 2 primeiros anos, é só para o cara ajeitar a rodovia para ela ficar usual. Exato. É isso, né? E depois que vai vir uns investimentos de fato mais robustos. Exato. É para ele fazer isso e ele para fazer um mínimo de caixa possível para alavancar os investimentos. Tá? Então tem essas 2 funções. E aí, a partir do 3º ano, aí começam as grandes obras de investimento, que normalmente é do ano 3 ao ano 8. São 5 anos batido de investimento, duplicações, ampliações de capacidade, etc. e tal. Então, qual que é o quadro que nós temos hoje em 2026? Todas as licitações que ocorreram até 2024, já iniciando agora o ano 3. Então, nós temos uma carteira aí de, vou falar aqui, mais de 120 bilhões de obras a serem iniciadas ou... vai agora a partir de 2026, mais uma quantidade de obras que já vem, né, anteriores às licitações de 2024, e a concentração, principalmente agora, de grande parte de leilões também no ano de 2026. Então 2026 vai ser um ano de grande volume de implantação de obra, um grande volume de consolidação da carteira licitada em 2025, que não foi pouca. O ano de 2025 foi um ano diferenciado para a infraestrutura a nível de contratação de obras através de concessões, PPPs e privatizações. E se não me engano, João, acho que o ministro Renan falou que foi o ano que mais fizeram leilões de rodovia. Fizeram leilão de rodovia. Até um adicional aí, no fundo, parece que nesses últimos 4 anos vai ter mais leilão, né, um somatório disso, do que toda a história desde 98 lá que teve... 96. Com certeza, mas eu acho que a gente tem que entender um pouco do processo de evolução das concessões em geral no Brasil, né? Acho que quando a gente pega no final dos anos 90, a gente engatinhava no modelo, não só no modelo regulatório, mas nas modelagens financeiras, e principalmente no perfil do investidor, né? Acho que as concessões, vamos pensar aqui, traçar um marco até 2010, com certeza eram mais voltadas às empreiteiras, né? Então eram empresas que buscavam concessões que tinham muita demanda de obra, até porque estava diretamente vinculada ao próprio negócio delas. Hoje a gente já tem uma migração de concessões, seja por operadores, né, que aí mantém a atuação de eco-rodovias, de motiva, seja a entrada de novos players com background financeiro, a própria PR tem uma participação do Perfin, né, tem aquela que ganhou o Rodanel. Viápia, que tem um fundo Starboard atrás, fora Pátria e XP, agora também pela rota da Quineia, né? Vance também, eu pensei na Vance, que a Vance eu acho que ela tem uma particularidade que ela é, se não me engano, o maior operador de concessões de rodovia do planeta, né? Então, planeta? Não é só da Espanha, do planeta? Não, é porque parece que é porque ela tem coisa na francesa, Europa, né? Francesa. Ela tem muita coisa na Europa, claro. Coisas aqui na América também. Aí vocês vão me apertar um pouco de falar a carteira toda, mas eu acho que ela é um dos maiores players hoje, né? Eu participo de um grupo, por favor, do nosso querido João Carlos. Qual que é o nome do grupo mesmo? Portal Infranews. Portal Infranews. E aí alguém mandou lá essa planilha aqui, achei muito legal essa tabela. Sim.
Essa tabela foi feita pelo Jorge Santoro. Isso. No Ministério, ele publicou no LinkedIn. Eu achei muito legal. Eu peguei a planilha e aí coloquei. tem aqui as principais. Tem Isso é do artérias Brasil, também, que a né? gente não falou do Brasil. do Brasil. Claro. Então, achei bem legal essa planilha aqui Ficou legal. que mandaram lá no grupo. Apesar da turma estar reclamando que faltou pátria, a EPR falta 600 quilômetros e tal. Ah, tá. Tem uns acertos pra fazer. Tem os acertos pra fazer. É porque o mercado de infraestrutura está crescendo muito rápido. Mas A planilha não consegue É acompanhar. engraçado que o pessoal que trabalha nas concessionárias, eles tomam pra si, né? Não, faltou 600 quilômetros na minha Faltou aí. na minha, exatamente. Não, se você pegar o pessoal da Eco, eles vão falar, não, mas a Ecovia, a Imigrantes tem 6 faixas. Então, em mas área, claro. metro quadrado, eu tenho mais. O Brasil tem talvez a maior malha rodoviária privatizada do mundo e o que foi feito nesses últimos 4 anos realmente foi diferenciado. Legal. O que é bom. Né? O que é bom porque não tem fator ideológico. Isso é importante. Isso é uma coisa positiva e que agora em 2026, que foi a sua pergunta inicial, nós temos em torno de 16 leilões de rodovia, né, para serem lançados. Está no site da NTT, não vou... Todos esses escrever leilões no- federais, Sim, né, sim, João? Todas as Então, eleições. Não, isso você fala muito importante, porque o pessoal se conscientizou, independente do lado da política, né, que a construção de rodovia é uma solução totalmente plausível, né, Claro. mais eficiente, Com mais, certeza. né, para tocar a obra, tudo. Eu acho que a gente conseguiu... Melhoria de gestão. A gente melhoria de conseguiu gestão. chegar num equilíbrio que agrada gregos e troianos. Né? A gente tem um modelo hoje que ele é rentável, então a concessão de rodovia virou um negócio interessante para o mercado financeiro. É um modelo que entrega melhor, então para o usuário que vai lá e paga o pedágio. O pedágio é sempre, né, um tema muito delicado, né, porque fala, putz, eu pago IPVA, agora vou ter que pagar pedágio, mas o usuário tem a percepção de estar andando em rodovias melhores, mais seguras, né, e aí, putz, os índices de segurança da NTT, de diminuição dos acidentes, falam por si só, e principalmente para o governo, né, que tem hoje um modelo que ele consegue, de fato, entregar ativo para a população. Né? Então, assim, está tendo obra, o governo consegue entregar, mostra resultado, a população reconhece, traz rentabilidade também para os investidores. Então, eu acho que assim, a gente está num ponto, não vou falar um ponto ótimo, porque sempre tem muita coisa a melhorar, mas num ponto muito bom do mercado de concessões, principalmente na área de transportes. E tem uma questão também, viu, Xará, que é assim, o governo não quer de volta os ativos. O maior mico pro porque governo eles sabem que é rosco, de né? volta, É tá verdade. certo? Isso aí é uma verdade. Então o que está acontecendo? Esse governo fez uma coisa que eu era cético com relação à viabilidade do programa, mas eles conseguiram fazer dentro de uma competência muito grande. Parabéns ao ministro Renan, parabéns ao Jorge Santoro, fica aqui o meu elogio, que é a questão da repactuação dos contratos de rodovia. Isso é uma coisa espetacular. Porque verdade. até você romper o contrato, refazer os programas de concessão, Nossa, isso daí lançar e tal, ia ser 4, 5 anos que o DENIT teria que operar a rodovia e o DENIT não tem a menor condição de fazer, haja visto o que aconteceu no Paraná. Né? Devolver lá, teve o DR, teve o DENIT ter que fazer, virou um caos porque não tem estrutura para isso mais. Então a primeira premissa que a gente tem é o seguinte, o governo não quer nada de volta. Então ele está fazendo de tudo para que o atual concessionário permaneça com a rodovia ou que se faça o programa de repactuação rodoviário, que é espetacular. A concessionária atual faz uma proposta, ele lança isso no mercado, né, a título de checar a vantajosidade. Se um outro player quiser, como teve agora a Motiva, pegando a Fernão Dias, espetacular, bola para frente, vamos lá. E isso acontece com tudo. Está acontecendo com ferrovia e está acontecendo com aeroportos. Então, vamos lá. Tem um grande programa. O ano de 2026 vai ser o ano das ferrovias. Ontem a gente esteve no BNDES, conversando dentro de um market sound que o Ministério está fazendo, junto com a NTT, junto com o BNDES, sobre ferrovia. O projeto em questão era a Malha Oeste. Sim. Então nós estivemos lá, a Velha esteve lá representada, teve eu, o João Vitor e o Guilherme, que é nosso sócio, participando ali, dando as nossas contribuições para o governo na questão da Malha Oeste. Então, tá aí, esse ano vai sair, se Deus quiser, Ferrogrão, vai sair EF-118, vai sair uma série de outras short lines. Tem 2 short lines que estão sendo viabilizadas, que já estão viabilizadas através Da autorização. autorização ferroviária, que é a short line da Arauco e a da Celulose. Interessante só fazer esse A parênteses. da Eldorado, desculpa. Só fazer esse parênteses que eu acho que pela primeira vez assim, né, nessa história recente, as ferrovias estão sendo feitas pela iniciativa privada. Né? Então, assim, está tendo uma mudança um pouco do cenário de atuação
no mercado ferroviário, né? Antigamente as ferrovias eram pilotadas pela iniciativa estatal e agora tem um pouco essa migração. Naturalmente são ferrovias menores, mas eu acho que isso é muito da particularidade do negócio, né? Então eu acho que os tramos centrais já têm os grandes operadores, como Rumo, VLI, MRS, e agora as empresas embarcadoras estão percebendo que falam, putz, eu tenho uma oportunidade aqui de fazer um ramal pequeno e me conectar, né, na ferrovia da Rumo, por exemplo, que pode facilitar aqui o meu processo de escoamento, baratear meu produto e me deixar mais competitivo internacionalmente, né? Então, acho que assim, quando a gente discute infraestrutura e a participação da iniciativa privada, seja através do modelo de concessão do governo ou através desse processo de autorização, no final do dia é para tornar a mercadoria brasileira mais competitiva internacionalmente. E eu já ouvi que existe um projeto ou existe uma ideia de fazer autorização rodoviária. Então o nego acha que tem ali uma rodovia que agregue valor para o negócio dele e tal, ele poder construir também através do programa de autorização. Não vou falar isso com certeza, ouvi falar. Isso daí seria fantástico, né? Isso daí, muito americano faz isso, na verdade. O cara vai lá, pô, eu quero ligar aqui, ele faz rodovia e fala, cara, você pode fazer. É isso. Bom, então nós já falamos do setor rodoviário, passamos pelo ferroviário, aeroportos. Só para não mudar aqui do rodoviário, deixa eu fazer uma errata. Eu peguei aqui o material da Vancy. A Vancy é a segunda maior concessionária de rodovia no mundo, com 8.200 quilômetros e atuação em 14 países. Pelas fontes aqui, ela perde apenas da Abertis, que tem 8.300. Que é uma das donas da Arteris. E aí depois a terceira, só para não deixar nossos colegas da Eco de fora, vem pela holding italiana, Grupo Gávio. Que é com 5.000 e alguma coisa. Pronto. Então, rodovia, ferrovia, tem esse grande programa aí acontecendo. Aeroportos. Esse ano nós vamos ter o leilão de 20 aeroportos regionais. E em aeroportos, quando eu falo que o governo não quer a devolução do ativo, o que está acontecendo? Está acontecendo um negócio muito engraçado. Eles estão repactuando o contrato de Viracopos. Então estão lá negociando com a concessionária, eles não querem de volta. Isso daí faz um tempo já, né? Já, mas não querem a devolução, então vamos ali renegociando e tal. E agora a máxima. Pegaram 6 aeroportos que foram leiloados no pacote agora recentemente, que não tiveram bid, não tiveram interesse. São 6 aeroportos no Norte e Nordeste e estão querendo colocar dentro do contrato da concessionária de Viracopos para ela poder operar. Sinergia zero. Tá certo? Sinergia zero. Não tem nada, isso que eu estou tentando entender. Não vincula nada com nada, mas o que o governo faz? Aproveita né, a repactuação, pega um ativo que não tem interesse e transfere para a iniciativa privada. Né, esse ativo. Né? Muito bom. Não, muito bom. Igual eles fazem nas rodovias aqui, né? Tem umas rodovias que não tem quórum, não tem tráfego. Exato. Eu falo, cara, isso daí faz parte sua. E eu acho que esse gancho é interessante, porque foi o que o Paraná fez nesse novo modelo agora, né? Eu acho que uma estratégia que deu muito resultado, que foi um projeto tanto do governo estadual quanto do governo federal, de misturar dentro da concessão a operação de rodovias federais e rodovias estaduais. Então, acho que assim, deixa o projeto mais atrativo também, porque se a gente não faz esse tipo de composição, como que a gente consegue atrair interesse financeiro, né, para poder operar as rodovias estaduais? Minas também tem isso, as concessões mineiras têm isso. Então nós estamos falando de rodovias. Aliás, rodovias a gente passou sem dizer dos programas estaduais. Tá? Então tem programa estadual forte em Minas, tem programa estadual forte em Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. São os estados que eu poderia deixar aqui de destaque. Tem algumas coisas em Pernambuco, tem no Ceará, Santa Catarina está querendo fazer alguma coisa, tal, mas o forte é São Paulo, Minas, 2, Mato Grosso e Rio Grande do Sul. Temos aeroportos e temos o primeiro grande programa de concessão, que é saneamento, que esse é assim, um sucesso. Poderia dizer o seguinte, que saneamento e rodovia são modelos consolidados. Né? Todas as companhias estaduais estão sendo transferidas para a iniciativa privada. O grande modelo de velocidade e competência foi, né, o nego pode falar o que for, mas foi a transferência da Sabesp. E agora vem a Copasa. Tá. Né, segunda grande. Rio Copasa já foi. É no Rio? Não, Copasa é Minas. É Minas. Rio já foi, a SEDAI foi a parte de distribuição, a parte de água bruta continua com a SEDAI, com o Estado. Mas a parte de saneamento, a parte de distribuição de água está já na mão da iniciativa privada. É EGEA, Iguá, se eu não me engano, BRK, não lembro, mas com certeza é EGEA. Tem bastante coisa. Talvez seja o maior player, né? O maior player.
Então, assim, então você tem isso já consolidado. Saneamento, rodovia, ferrovia e aeroportos. Falando de transporte. Portos, ainda não. Né? Teve só a Autoridade Portuária de Vitória. Tentaram fazer o de Santos também, tá uma polêmica faz tempo, né? Santos ia ser o segundo, né? Mas aí com a entrada do novo governo, Não eles pararam. Não, eles pararam, não existe a ideia deste governo. Porque é responsabilidade federal. É responsabilidade federal, eles não têm ideia de fazer a transferência de autoridades portuárias. A ordem ia ser Vitória, Santos, se eu não me engano, Codeba e depois Porto de São Sebastião. Era mais ou menos nessa ordem. Então você vê que você tem ali um rol... Fora, né, João? A concessão do Porto de Paranaguá, né? Que fizeram a concessão da manutenção do canal de acesso. Então, assim... vai fazer em Santos também. Eu acho que, assim... Dragagem do canal. Dragagem, a gente tá num modelo muito legal porque a gente está começando a ficar muito criativo com esses modelos de concessão, né? Você falou de rodovia há pouco, tinha aquelas rodovias enxutas que concessionava só a manutenção. Então, manutenção e operação. Que vai vir, hein? Não, com certeza. Eu acho que o que a gente tem visto hoje é... O governo, todos os governos e naturalmente fora de ideologia, tem entendido que a concessão é interessante. O pessoal tem se empenhado em fazer modelos que correspondem à realidade brasileira. Né? Eu acho que a gente fala até do próprio TIC também, que é um modelo que já vem com uma linha, é o TIC aqui em São Paulo, que sai de São Paulo até Campinas, que ele opera a linha 7, se eu não me engano, que vai de São Paulo até Jundiaí, já é uma linha de metrô, né, que opera em São Paulo, e ele, com a linha operando, é um investimento que é um projeto que é mais rentável, ele consegue também se capacitar e se alavancar financeiramente para poder fazer a operação da linha e construção até Campinas. Então, acho que assim, o Estado está entendendo também os modelos e as estratégias para deixar o investimento mais atrativo para o proponente. Isso. Né? Então vamos falar, já que o João Vitor trouxe aqui o TIC, vamos falar de mobilidade urbana, que é outra coisa também que está aí no pipeline do governo. O que nós temos de mobilidade urbana? Tem umas linhas de metrô da CPTM aqui em São Paulo, tem uma linha 6. Linha 4 também. Linha 6, linha 4, linha 5, que já estão... Sim, a linha 5. 17, que vai sair agora, que já está no contrato da linha 5. Temos o metrô de Belo Horizonte, que era da CBPTU, foi transferida para a iniciativa privada. O próximo, que o nego resistia de falar, mas já está mais flexibilizado, que é o metrô de Recife, também da CBTU. E na sequência vai João Pessoa, vai Maceió e vai o metrô de Porto Alegre, todos eles da CBTU. Ou seja, em breve nós vamos ter toda essa parte de transporte público, sem dizer, né, as linhas inoperantes de rodovias de carga no Nordeste, que o governo tem 6 projetos de criação de trens de passageiro sob o traçado das ferrovias. Das ferrovias. Da Transnordestina, né? Não. São trechos de ferrovia que estão sem uso, né, que eles vão fazer como trem de passageiro. É importante. Então, assim, o que o João Vitor colocou é verdade. O governo hoje está criativo. Né? Tudo que ele vê, eu acho que é assim, o André e João, eu acho que o Brasil chegou num ponto que é o seguinte: se a iniciativa privada entender que tem qualquer negócio, que existe uma capacidade de geração de recursos, de receita, que está na mão do governo, que possa ser transferido para a iniciativa privada, se apresentar para o governo topa. Topa. Sem problema nenhum. Tanto o governo municipal, quanto o governo estadual, quanto o governo federal. Por quê? Porque o governo não tem capacidade de operação. E está certo. Não é papel do governo. O papel do governo é o quê? Fiscalização, regulatório. Né? Isso é. Então você fala, meio ambiente. E desculpa, né, João, e as próprias modelagens, né, de garantir que o projeto haja um equilíbrio entre atender os interesses privados e atender os interesses sociais. Né? Sim. Então, assim, tem esse equilíbrio. Né? Você fala assim, pô, concessiona uma rodovia, aumentou tanto assim? Não. Pelo benefício que traz, caminhoneiro prefere andar numa estrada pedagiada do que numa estrada sem pedágio. Porque ele gasta menos pneu, o caminhão dele tem menos problema de suspensão, tem uma série de benefícios. Não, hoje em dia tem os PPDs, né? Tem os PPDs, os postos de gasolina são bem equipados. O pessoal agora que está fazendo um negócio espetacular, que a gente ouviu aí outro dia, eles estão fazendo agora esses pontos de parada, eles estão fazendo convênios com o Grau. Eles vão ampliar as áreas do Grau. O cara vai lá, vai parar no Grau. Aí o Grau tem lá o recanto caminhoneiro. O cara vai, come, almoça, tem lugar para dormir com segurança, toma banho. Poxa, espetacular. Tanto para o Grau, quanto para o concessionária, quanto para o caminhoneiro. Tem coisa melhor do que isso? Sim. Tá certo? Então, eu ando pela
Eu pego muito a Castelo Branco à noite, você vê os postos de gasolina tudo cheios, cara. Os caminhoneiros dormem de noite, você quer descansar. Claro, aí você vê os postos de gasolina assim lotados, assim, os caras param até na faixa de aceleração, assim, meio embicando. Você imagina você chegar ali como concessionário de rodovia, organiza essa bagunça, organiza isso aqui, amplia, faz um pátio, tal, não sei o que, não sei o que. Pô, sabe, um negócio super bacana. A gente fez alguns projetos fazendo o jabá da Cáter aqui. Mas tem que fazer, a gente fez alguns projetos de PPD já. E é uma ideia que a gente super apoia aí. Eu acho que... E aí, para fechar esse bloco até, João, a gente tem que entender que a concessão, principalmente de rodovia, ela não vem só pagar o pedágio para você andar no asfalto bonito. Né? Tem todo um serviço embarcado. Né? Então, assim, a concessionária... Eu falo porque muitas pessoas às vezes não sabem ou a gente não tem essa percepção. Né? Então, tem os SAUs, né? Que são serviços de atendimento ao usuário. Que você pode parar para você tomar uma água, para você ir no banheiro. Né? Às vezes tem internet, Wi-Fi, então que você pode usufruir disso. Né? Fora o atendimento. Uma vez eu estava andando aqui Você falou da Castelo Branco, eu vou falar da Bandeirantes. Furou meu pneu, tive que encostar. Veio um caminhão da CCR e resgatou meu carro, me levou até o posto mais próximo. Então, assim, quando a gente fala em pedágio, eu acho que a gente não pode esquecer de todo o serviço embarcado que a concessionária também proporciona na rodovia para o usuário. Seja para o caminhoneiro, seja para a gente que anda de carro, para o motoqueiro, enfim. E fora isso, para encerrar, no fundo o Brasil precisa disso, porque hoje a nossa malha pavimentada ela é cerca de 12,6% só. E você vai para os americanos lá, é muito mais. Assim, se a gente dobrar, a gente chega na metade dos americanos. Se dobrar. Então, assim, a gente precisa do modal apesar das diferenças ainda, depois a gente vai falar disso, né? De modal ferroviário e rodoviário, a gente precisa muito de rodovia ainda, né? Com certeza, com certeza. Eu acho, André, que a gente tem que ser bem pé no chão. Hoje é o que funciona pra gente, é o que o brasileiro está acostumado, é o que é mais barato pra gente investir, é o que permeia mais. Eu acho que a gente vai discutir isso, naturalmente a gente aqui defende ferrovia, defende hidrovia. Eu acho que dá pra gente desenvolver muitos outros modais de transporte, mas a gente tem que entender hoje o que a gente consegue funcionar e traz resultado no curto prazo, que é o que a gente está precisando. Dentro do âmbito de 2026, né, de diversificação. Como que vocês veem isso daí? Está saindo de uma forma equilibrada ou não, né, entre os modais, né? E segunda pergunta, qual, né, na verdade, tem maior potencial de transformação, de ajuda para a sociedade, enfim? Olha, eu acho que assim, né? Que a gente tem visto, não só de 2026, mas principalmente nesse governo e um pouco já no governo anterior. Rodovia virou o queridinho, né? Rodovia virou queridinho porque é o modal que já é concessionado há mais tempo, né? Então eu acho que aí pode até comparar um pouco com ferrovia, mas eu acho que pela quantidade de projetos que foram feitos, rodovia se destaca nesse sentido. É um modal muito atrativo para os investidores, porque o Brasil ele é um país rodoviário, então isso significa que vai ter caminhão e carro rodando na rodovia, e isso significa que tem gente pagando pedágio, que significa que dá dinheiro. Né? Então, não dá para a gente dissociar do negócio o retorno financeiro. Além disso, rodovia, eu acho que são projetos que está dentro de uma segurança técnica de engenharia aqui do Brasil. Acho que vocês da Cáter podem falar melhor do que eu. Né? Eu acho que isso deixa mais palatável para o investidor. Esses investidores novos, que não são os operadores, que nem Motiva e Eco, né? Ou EPR agora, né? São os investidores como a XP, por exemplo, o Kinea, né? O BTG também, né? Então, acho que assim, o Opportunity são investidores que o CAPEX é um desafio, eles não se sentem confortáveis de, putz, vou pegar uma rodovia aqui e vou fazer 5 bilhões de investimento, né? Putz, como que eu vou fazer isso se tiver risco e se esse CAPEX aumentar? Então, assim, tem esse desafio, mas eu acho que a rodovia ainda fica numa situação mais palatável. Eu acho que vai continuar sendo, e aí vocês me perdoam o trocadilho, o carro-chefe desse processo de concessão. Os projetos de rodovia, eles já estão mais maduros, tanto tecnicamente, quanto em termos de modelagem, quanto em termos de aceitação. Eu acho que vai ser sim o que vai puxar as concessões. Que nem o João comentou agora, o governo está querendo voltar a olhar para a ferrovia. Os projetos de ferrovia que ele fez no governo, tanto o FICO, o FIOL, foram através de investimentos cruzados, que é quando... Foi a FICO ou a FIOL que foi a Vale que pegou? FICO. Então, renovou Carajás, que é a ferrovia da Vale,
lá no Pará, então, em contrapartida com a renovação, você faz os investimentos aqui na FICO, que aí consegue trazer esses grandes investidores para esses grandes projetos. Agora, pensar em trazer o mercado financeiro, né, ou outros investidores, novos entrantes, para esse mercado grande de ferrovia, eu acho que tem um desafio maior. Né? O que a gente vai ver vão ser essas short lines menores. Né? O pessoal do Ministério, nessa reunião que a gente teve com o BNDES, falou que deve aprovar mais autorizações ferroviárias, isso deve sair, mas eu não consigo... E eu acho até um pouco ingênuo tangibilizar para vocês que vai ser isso como uma estratégia e pauta do governo. Vão ter os projetos que já foram pedidos, que vão sair conforme as análises do governo vão avançando, mas eu acho que não vai ser uma pauta de governo para 2026. Né? Fala, vamos investir em ferrovia agora como a gente tem investido em rodovia. Deve sim sair os projetos que estão na NTT, esses eu acho que o Renan tem o empenho, né, de leiloar e o mercado vai receber bem. Principalmente por acho que um outro ponto, e aí só para a gente encerrar esse meu colóquio aqui, os projetos grandes, ou os projetos mais atrativos, né, já foram leiloados, então assim, os leilões do Paraná, que é um mercado já é consolidado, porque já foi concessionado no passado, já foram, né, os projetos mais próximos aqui do Sudeste, que é tradicionalmente região que tem mais tráfego, é mais conectado com as indústrias que geram essa demanda, já foram. Né? Os principais projetos, eu acho que... Do agro já foram. Do agro já foram. Então, assim, o que a gente tem visto o mercado apostando? Primeiro que esses players que já foram vão ter dificuldade de capitalizar. Então, eles não devem entrar nesses outros projetos, porque a gente até ouviu de um analista falando sobre Eco, que tinha muito receio da Eco Rodovias entrar em novos projetos, porque esse novo financiamento ia aumentar o índice de endividamento dela, que poderia ser prejudicial na Bolsa. Né? Então, assim, tem essa percepção do mercado de até que ponto essas empresas conseguem se alavancar. Então, isso daí foi muito em função do 1 bilhão que eles deram a mais lá ou não? Não, foi antes. Na época foi antes. Aquele ali todo mundo fica intrigado. Cara, Bom, mas a Eco é uma empresa muito consolidada no setor. Ela com certeza deve ter visto alguma coisa que o pessoal não viu. Claro, que o João, eu acho que o Pita vão lembrar, não sei. Mas na época da Lava Jato, um pouco antes da Lava Jato, teve aquela crise, toda aquela coisa, né? Eu lembro que a Eco tinha negócios diversificados, até no Porto Santos, lá no margem direita lá do Porto. Negócio. E eles, na época, teve aquela crise, o dólar estourou, né? Explodiu, assim. Aí eles tinham muita dívida em dólar. Acho que eles ainda estão muito... Como que é? Gato escaldado tem medo de água fria. Mas mudou também o acionista, né? Mudou o acionista. Então, hoje o italiano, ele é dono nessa época eu lembro quase que integral da concessão. concessão. Eles tiveram que dar uma boa parte para o italiano para conseguir continuar o negócio. Senão... Sim, foi. Mas enfim, eu acho que isso daí deve... A pessoa vai ficar meio assim, né? Vamos devagar dessa vez. Não, com certeza. E o que acontece, né? E aí, só fechando o primeiro assunto, a gente já volta a discutir Eco-Rodovia, e eu acho que esses players tradicionais têm uma outra posição. Então, com a Eco tomada, com a Motiva tomada, com a EPR tomada, né? O pessoal ainda não consegue precisar até que ponto a EPR vai ter fôlego e apetite para ficar entrando nos projetos. Eu acho que... tenho certeza que a EPR foi a concessionária que mais cresceu. Cresceu demais, né? Ela saiu do nada para hoje a terceira maior concessionária de rodovias do Brasil. É Equipave e a Perfim. Perfim, Fundo Perfim. 3.600 quilômetros. Então, corrigindo assim, o mapa aqui. Então, assim, o mercado está com dificuldade de precisar até que ponto esses players vão continuar entrando. Então, o que isso abre vaga? Para novos players entrarem, né? Então, a gente já viu a Way, que não era um novo player, mas era um player muito, muito concentrado, ganhar novos projetos, né? Então, ele ganhou a 262 em Minas. Então, assim, ela está se diversificando. Que a Way estava mais no sul, né? No Mato Grosso. No Mato Grosso. Mato Grosso. Então, assim... A Way estava mais no Mato Grosso. Tá. Então, teve esse movimento, né? Teve o movimento Mato Grosso do Sul. Né? Do BTG com a Barbosa Mello de participarem também. Acho que tem a Vancy entrando agora. Mesmo a Vancy sendo um concessionário grande lá fora, abre espaço no Brasil para ela entrar. Até a Motengil aqui no túnel Santos Garoto. Exato, bem lembrado.
Bem lembrado. Tem a SACIR lá no Rio Grande do Sul. né? Sul. Tem o Opportunity que se juntou, que é o que eu falei um pouco do receio a CAPEX. Né? O Opportunity se juntou agora com a 41, formada por consultoras também. Então, acho que assim, o mercado vai abrir essa entrada para esses novos... Para outros players. Para outros players. O que você acha? E tem uma questão também, né, João Vitor, que é assim, os próximos projetos são projetos pequenos. Né? O único projeto grande aí, inclusive... que esses leilões que estão vindo agora. Eles tendem a ser menor. Assim, menor. São grandes. Pouca né? extensão, CAPEX na ordem de 5, 6 bilhões, tudo, mas com extensão menor. O único projeto... Desculpa, isso é grande, mas é menor do que o que vinha. Ou seja, é mais atrativo para esses caras novos. Sim, O único leilão grande que tem aí é a Rota das Gerais. Né? Rota das Gerais são 870 quilômetros, norte de Minas. Montes Claros, Governador Valadares, divisa com Bahia. Essa... A turma está olhando meio assim porque é muito grande, 870 quilômetros, e dentro de um mapa que é mais complicado. Se bem que tem sinergia com algumas concessionárias, tem com a própria 4M lá na 381, Sim. tem com a Eco também. Mas com 35 ela vai até Montes Claros. Exato. Desculpa, só para localizar E geograficamente depois tem a 116 também, que está em Valadares. Então ela teria uma sinergia. Sim. Ela é a continuação da Eco e continuação da Eco e da Eco. Da 381. Da 381, que está hoje com o Opportunity 41 até a Bahia. Então, assim, na nossa visão, a gente fez uma análise desse projeto há um tempo atrás. Seriam esses os principais candidatos. Vamos ver como eles de fato vão se comportar. Né? Desculpa, era só para fazer essa inserção. E aí de repactuação nós temos a Regis, que é a grande que vai sair agora. Tá aí a turma na expectativa de ser publicado o edital. A Regis está com a Arteris. Está com a Arteris. Repactuação. Né? E, bom, então eu concordo com o João Vitor, eu acho que o grande mote é rodovia. O governo prevê, se eu não me engano, 4 ou 5 leilões de rodovias esse ano, temos que aguardar. Aeroportos, Galeão. Acho que eu estava até corrigindo aqui, acho que são uns 13 leilões de rodovias, 13, Eu falei 16? 13. É 13. 13, Eu acho que assim, que eu vi aqui é 13. Se é 13 é 16, tá? Não, mas é grande, bastante coisa. Nós não vamos brigar aqui por 3, tá certo? De leilão de aeroportos, o que tem aí é Galeão, né, que vai ser relicitado. O resto é aquilo que eu te falei, são leilões regionais e tudo, e mais essa questão de Viracopos. Mobilidade urbana, esse ano, vai vir o quê? Aqui em São Paulo? Não sei se aqui em São Paulo vai vir alguma coisa esse ano de mobilidade. Até falando de mobilidade. Assim, tá vindo estudos, mas... Não é do perfil aqui, Cater, mas o parque do Ibirapuera foi concedido. Foi. E eu sou usuário, eu gostei, na verdade. Mas assim, qual que é a sua visão de vocês em relação à mobilidade, a parques, essas coisas? Essa iniciativa da prefeitura conceder esse tipo de ativo também? Isso é um mercado que é interessante, assim, porque é um mercado que é um paralelo dos mercados estrangeiros que eles chamam os mercados de... E aí vocês me perdoam o inglês aqui, que é o mercado de venues, né? Que é esses espaços. Né? Então, assim, qual que é o negócio por trás? É não só pegar o parque, né, mas como transformar ele em um espaço para fazer eventos para a população. Né? Eu acho que o Ibirapuera começou a fazer shows, né? E começa também a ter uma estrutura paga no próprio parque. O usuário pode falar melhor que eu. Pacaembu também tá... Não, Pacaembu não. Arena Mercado Livre agora. Dentro desse mesmo mercado. Sim, tá concessionado. Eu acho que eu estava até vendo o Villa Lobos que ele implantou uma área de beach tênis lá. Então, assim, que também tá atraindo nesse sentido. Tem a própria roda gigante lá. Então, acho que assim... A gente falou, né, há um tempo atrás sobre a criatividade do governo, né? Em concessão, eu acho que esse é uma delas. É um modelo que eu particularmente acho que todos ganham. A Construcap é a maior operadora de parques do Brasil. Inclusive aqui do Ibira é ela. Ela tem parque, se eu não me engano, ela tem o parque de Canela também, é dela. Tem outros aí. Não é um mercado que eu te falo assim exatamente os ativos, não, mas ela é a grande operadora de parques. Mais curiosidade mesmo, porque eu achei interessante o negócio. Mas eu acho que é interessante porque, assim, eu acho que nunca foi tanta gente no Ibirapuera como tem ido hoje. Sim. Né? De novo, você como usuário pode falar melhor para nós. Porque, embora traga um pouco dessa ótica
tradicional quando a gente discute concessão, né? Vai privatizar, vai ficar caro para o usuário, porque o pessoal usava o parque de graça, o parque é um bem público, né? Então eu acho que naturalmente fica sempre nesse dilema. Mas eu acho que para o usuário médio ficou melhor. O pessoal fica mais seguro de ir no parque. A estrutura do parque... Cemitério. Cemitério. É verdade, de São Paulo tem concessionado. É. Quer dizer, tudo que aquilo que eu falei no início, tudo que for de operação do governo público, que você tiver uma ideia de fazer uma PPP, concessão e tal, eu acho que os governos estão abertos a ouvir e se for um modelo interessante, eles aceitam essa transferência. Eu não vejo hoje nenhum tipo de resistência mais... Porque antigamente tinha, né? Eu lembro quando começou os programas de concessão, de saneamento, nossa senhora. Falava em saneamento, o prefeito arrepiava. É verdade. Arrepiava. Ele ia perder a eleição porque ele concessionou. Hoje ele ganha a eleição. Porque ele fala assim, puxa, eu vou melhorar o saneamento da cidade, vou transferir para o setor público. Nos Estados Unidos eu vejo em filmes, desde os anos 90, sei lá, que os presídios são privatizados lá, né? Aqui também já tá. Aqui também? Já tem. Erechim e o Ribeirão das Neves, é o primeiro. E aí eu lembro que uma vez eu vi um cara falando... Zeladoria, tá? Zeladoria. Né? Porque a parte de gestão do presídio e segurança, Estado. né? Do Estado. Porque eu lembro que um dos modelos que tinham lá, que os caras estavam... Isso eu vi faz muitos anos. Que o concessionário, ele ganhava por preso. Né? E aí ele falava, não, mas aí o cara vai querer prender mais gente, vai querer aumentar a fiscalização, não sei o que lá, vai ter gente que vai ser presa que não precisava estar preso. Vamos fazer essa colocação diferente. Ele ganha por leito. Por leito, tá bom. Então fica melhor. Então, o presídio tem 100, ele vai ganhar por 100, não vai botar 120. Não pode, né? Em tese, né? Tem presídio brasileiro que tem, mas não privatizado. Então ele ganha por leito. Tanto então, hospital é por leito, quanto presídio é por leito. Então fica melhor assim. E escola é por carteira. Por carteira. Por carteira. Mas escola privatizada não tem ainda, né? Assim, tem a zeladoria, os programas de PPP. Mas tem a escola municipal que foi privatizada? Não, tem um monte. Minas tem, Belo Horizonte tem um sistema de coisa. Outro dia nós trabalhamos num projeto que era a concessão das escolas, 33 escolas Nova Lima, tem no Rio Grande do Sul, tem aqui em São Paulo. Eu acho que a única coisa que não vão já tem aí um monte. Acho que a única coisa que nunca vão privatizar assim que é complicado é a justiça, né? Não, a justiça não pode. Isso daí. Bom, acho que depende da ótica. Se a gente for ver que o mercado de arbitragem é majoritariamente privado, pronto, talvez já esteja no caminho. Mas a arbitragem ela não tem peso de lei, né? Não, assim, não. É um caminho, eu entendo, mas acho que quando chega lá, se não se entender, é previsto na lei, mas não tem força de lei. Eu acho que a arbitragem a gente vai usar, né, e principalmente sobre o nosso tema aqui, né, em concessões, eu acho que isso funciona muito para esse tipo de resolução de disputa, mas eu não imagino ninguém indo preso por cometer um crime condenado num tribunal arbitral. Eu acho que isso aí não... Mas vamos lá, voltando, dentro do que está saindo, no fundo, pelo que eu entendi, no fundo, a questão de, como eu posso falar, demandas futuras. O que a gente está concedendo hoje são coisas que já existem e vão ser melhoradas, né? Então, obviamente, a gente vê isso de tráfego, eles veem essas coisas para demanda futura, mas será que isso atende? Na ótica de vocês, ou você acha que ainda falta mais ainda nisso daí? No fundo, tem lugar que precisa de rodovia ou de ferrovia e não está sendo feita. A gente está concedendo... tem muito, hein, Pito? Eu acho que... Isso sem pensar, eu tendo a concordar com o João. Vamos lá, assim, se a gente falar em rodovia, de novo, o Brasil tem 1.800.000 quilômetros de rodovia e tal. Se a gente tratar essas rodovias, eu acho que a gente estaria... A nossa malha rodoviária não é das piores, né? Malha rodoviária. Muita rodovia vicinal, tem grandes programas aí de rodovias vicinais. Eu sei que Mato Grosso tem, São Paulo tem um programa. Eu acho que é uma discussão que hoje está tendo, né? De fazer, como é que a gente faz essa melhoria das rodovias vicinais. Então, assim, se você tratar rodovias federais, rodovias estaduais, rodovias vicinais, eu acho que a gente estaria bem atendido, desde que elas estejam numa condição de uso boa, né? Outros modais, aeroportos, para depois chegar vou deixar a ferrovia por último. Só fazer um parênteses de rodovia, porque é interessante, eu falo porque você trouxe o número dos Estados Unidos, né? Quando a gente compara, ou a maioria dessas comparações leva muito em conta a densidade de rodovia construída por quilômetro. A gente tem que lembrar que a maior parte da área do Brasil
é a floresta amazônica, que é uma região que não dá para a gente ser tão atendida rodoviariamente quanto é São Paulo. Então, naturalmente, o Brasil vai ter uma densidade de rodovia menor do que quando comparado com esses grandes players. Estados Unidos, Rússia. A Rússia talvez um pouco igual por conta da Sibéria, mas Índia, assim. Mas é o que eu falei, no fundo, foi na relação de área de quilômetro pavimentado. Então, sim, não, isso com certeza. Lá ele tem a malha, 50% da malha dele é pavimentada. Então, é 12, né? Então vamos lá. De rodovia, então. O que é federal já está concessionada, está aí. Acho que a grande maioria está indo para concessão. Rodovias estaduais têm os programas e tudo. Então eu acho que a rodovia está indo, né? Minas tem, sei lá, 60 mil quilômetros de rodovia, 20 mil está em programa de concessão, né? Bastante. Tem muita coisa no BNDES sendo estudada, etc. e tal. Você colocou região amazônica, hidrovia. Então nós estamos aí discutindo a hidrovia do Madeira, rodovia do Tapajós, tem uma encrenca lá chamada Pedraldo do Lourenço, que nunca vi igual. O Ministério dá licença, o Ministério Público caça e dá licença, agora é índio, que não deixa fazer, é uma confusão danada, mas está lá para resolver a hidrovia do Tapajós. Então, região amazônica realmente tem que dar, como é que fala assim, tem que focar no modal hidroviário. Você tem a navegação de cabotagem, que acabou aí há pouco tempo atrás, legislação, então a gente está no desenvolvimento aí da navegação de cabotagem, que é uma coisa interessante. O Brasil tem uma costa aí imensa, né? Então você sai lá do norte, você vem parar no Rio Grande do Sul por cabotagem. Então, né, tá aí uma coisa que tem que ser explorada. Você pega, por exemplo, aeroportos, né? Não vejo grandes necessidades de construção de aeroportos, né? Você fala, isso aqui é do terceiro aeroporto de São Paulo e tal, papapá, mas poxa, vamos ser sinceros, eu trabalhei em Viracopos, conheço o plano de expansão de Viracopos. Eu lembro. Se você fizer o plano de expansão de Viracopos para 84 milhões de passageiros no final do período de concessão, maior que Guarulhos, com aquela capacidade que ele tem de carga. Pô, São Paulo não precisaria de um terceiro aeroporto. Não precisaria, exceto aeroporto tipo Catarina, aeroportos menores, tá, mas aeroporto de grande porte, eu acho que não precisaria. Então, assim, aeroporto eu não vejo grande necessidade de construção, sim de melhoria. Até um dado interessante de aeroporto, que a gente é o segundo país do mundo que tem mais aeroporto. Pois é, olha só. Mas eu acho que tem uma coisa legal também, porque quando a gente pega aeroportos, o que a gente tem de dificuldade são os voos locais, né? É voo, né? A companhia. Claro. Então, você falou dos blocos dos aeroportos a serem licitados no Nordeste. Quem é que vai operar esses Mas eu como usuário, acho que assim, tem concentração em poucos aeroportos. Né? Então, Congonhas é muito demandado, Guarulhos é muito demandado, lá no Rio, Galeão e tal. São poucos aeroportos. Santos Dumont. Tanto que a gente vem de fora, tem muita gente que vem para São Paulo para subir depois. Eu falei, não tem sentido isso, né? Exato. Mas assim, realmente, Viracopos, eu fui algumas vezes lá, trabalhei nesse projeto também já lá com o João, e eu acho que é um aeroporto assim, super aproveitado. Para mim, o melhor aeroporto do Brasil. Um excelente aeroporto. Para mim, e super aproveitado, cara. Porque o pessoal não quer esse trabalho de ir até Campinas, né? Quer pegar Guarulhos. Aí... Claro. Porque tem a facilidade do acesso. E aí eu acho que é interessante a gente discutir infraestrutura nesse sentido, trem de passageiro, né? Se você tiver o TIC, você vai ter uma estação dentro de Viracopos, você sai de São Paulo, vai pra lá. Eu acho que nem você já consegue a Guarulhos de trem, você poderia Viracopos de trem. Tem que ir de trem, pô, todo mundo viaja para fora, né? Todo mundo que viaja para fora, muitas vezes sai do aeroporto de trem até o seu destino. Isso não é um problema, né? Então por que seria aqui? Então você fala, rodovia, nós estamos bem engatilhados, não é o ideal hoje, mas já tem um caminho a ser trilhado, não tem nenhum estresse. Aeroporto é isso que a gente falou. Mobilidade urbana, eu acho que nós estamos no caminho certo. Na hora que começarem os investimentos lá em Belo Horizonte, que transformar o metrô de Belo Horizonte, na sequência vai Recife, vai Maceió, vai João Pessoa, vai a CBTU, vai toda, porque todo mundo gosta de ser muito bem atendido, né? Aliás, outro dia eu vi um cara falando que se tem uma coisa que ninguém abre mão, é o conforto. Né? Depois que você adquire o conforto, para perder é complicado. Você sabe o que você não perde na vida? É o conforto, é a mordomia. É difícil perder depois a mordomia. Depois você com um carro câmbio automático, ar-condicionado. Aí você fala, perder isso mais. É complicado. Então, essa questão da mobilidade urbana está vindo, e está vindo forte. Tem os tiques para Santos, tem o tique para São José dos Campos, tem o tique para Sorocaba. Então, esse processo também não para mais. É demorado? Claro que é demorado, mas
tá aí no pipeline, ele vai. Fora que as cidades intermediárias, né, já têm adotado o BRT, então assim, esse modelo de transporte tem funcionado bem, tem crescido, BRT, VLT, então acho que assim, a gente tem começado a olhar a mobilidade também com essa criatividade. A gente teve o prazer de implantar as obras do BRT de Sorocaba, né? Que é considerado o melhor sistema de BRT do Brasil. Ah, é? Não conheço. A nível de estrutura, Legal. a nível de operação, a nível de satisfação do usuário, o BRT de Sorocaba. Parabéns à operadora, né? Que é a Mob Brasil, junto com a CS Infra. Né? Então, assim... tá ganhando prêmio aí, vira e mexe, Legal. ganha prêmio e tal, bacana, e a gente teve o prazer de liderar lá a implantação das obras. Então, mobilidade urbana também, que era um grande problema ontem, não sei se falou acompanhando o portal Infranews, a gente ontem publicou que foi a nova Via Mobilidade ganhou o sistema de trilhos do Rio de Janeiro. Não vi isso daí. A antiga... Via, não sei das quantas lá. Supervia, né? Supervia. Eu lembro. Então ontem teve uma licitação, ela ganhou sozinha, então tá bom, vai pra lá. Rio de Janeiro tem um sistema de BRT, tem o BRT de Cuiabá, que é o embrólio, tem BRT de Belém, tem o sistema de metrô de Salvador. Então, estamos tratando bem também a mobilidade. Não dá para você também não instalar de dedo querer resolver tudo, porque nós temos aí passivos históricos, né? Então, mas estamos aí, estamos resolvendo. O que falta? Ferrovia. Ferrovia tem um problema, né? A gente não tem a cultura da ferrovia. Outro dia eu estava brincando com o João Vitor, e aí o João Vitor me trouxe o mapa ferroviário da Índia. Foi verdade. Lembra disso? Foi verdade. É uma coisa impressionante. É que eles têm muita influência inglesa, né? Os caras fizeram. A Índia tem mais ferrovia. Você pega o mapa da Índia, é ferrovia assim, igual é a malha rodoviária brasileira. Mas por quê? Foi colonizado pela Inglaterra. A Inglaterra pegou, queria vender, né, os trilhos, queria vender o material rodante e tal, e encheu a Índia de trem. Então a Índia tem uma malha ferroviária, talvez a maior do mundo, né? Por metro quadrado. Não, eu acho que em densidade sim, né? Densidade. Nossa, é um negócio impressionante. Não, e tem a adesão da população, né? Eu acho Sim. que o que a gente discute de ferrovia muito Não, aqui... tem adesão da população porque culturalmente isso foi Exato. implantado. É igual... o cara, em vez de pegar ônibus, o que ele tem? Trem, então ele vai de trem. É porque desculpa, André, pode falar, eu já faço isso. Não, era isso mesmo. É porque o que a gente discute muito aqui quando a gente fala em ferrovia, o pessoal sempre levanta a bola, pô, mas e trem de passageiro, e o trem-bala, esse tipo de coisa. Cara, isso que eu ia falar, sabe que eu viajei de trem uma vez com meu avô? Gente. Eu era criança, cara, para o Rio de Janeiro. Era flecha de prata, lembra dessa história? Cultural. É cultural. A gente não tem a cultura do trem. Porque no Brasil, o que era? A gente, sei lá, Dom Pedro, quem começou com ferrovia no Brasil foi Dom Pedro com o Barão de Mauá. Né? Foi uma coisa que não vingou. Não vingou. Não vingou. Você pega a malha brasileira hoje, nós fizemos um webinar, a Mariane do Ministério falou, o Brasil tem 30 mil quilômetros de ferrovia, 10 mil operável, 7 mil em operação. 7 mil quilômetros de ferrovia em operação. Um país dessa extensão. Então, quer dizer, pouco, é complicado, né? muito pouco, né? Então, assim, precisamos dar mais gás na ferrovia, trazer o modal para dentro do nosso sistema de transporte. A gente não tem isso culturalmente, né? O que eu estava até comentando com o Ministério ontem, assim, tem até uma questão de segurança jurídica. Enquanto não resolver ferrogrão, quem é que investe em ferrovia? É verdade. Você vai fazer um projeto de ferrovia, você vai lá, gasta dinheiro, faz um EVTEA, pá. Na hora que você bota o projeto na rua, um partido político, ou uma associação, ou um quilombola, ou uma alguém, FUNAI não, porque é do governo, não. Alguém vai lá, pega aquilo, questiona meio ambiente, questiona a questão social, bota no STF 12 anos. Então, peraí, não vou mexer com isso. Porque ferrovia, ela só passa em região inóspita. É claro. Tá certo? Então ela não passa numa região bacana, né? Vai pegar quilombola, vai pegar parque, vai pegar aquilo. E são obras caras também. Exatamente. Claro. Não que eu estou defendendo aqui que tem que ser intervenção a qualquer custo. Claro. Mas espera, né? Você tem que ter ali a ferrogrão, não pode porque passa dentro da área do parque Quixeramobim, sei lá como é que é o nome do Paranatim, uma coisa assim. Não passa. Nós fizemos um webinar na Verent lá no início, a projetista, que é a EDLP, Estação da Luz Participações, a diretora falou, a ferrovia não passa dentro da área do parque.
E tem 10 anos que esse troço está parado porque passa dentro da área do parque. Putz. Aí não dá para entender. Então o que eu falei com o pessoal do Ministério? Enquanto vocês não resolverem ferrogrão, que dá uma segurança de que, poxa, vamos investir ferrovia, vamos fazer uma ferrovia transcontinental. Vai sair de Santos, vai parar lá em Antofagasta, lá no Chile e tal. A bioceânica, né? Bioceânica. Não vai. Não vai fazer. Porque, pô, não consegue passar, não consegue resolver isso dentro do Estado brasileiro. Entendeu? Então, assim, tem essa questão que precisa ser resolvida. Eu acho que a Ferrogrão é um ícone nisso aí. Tem que resolver a Ferrogrão para poder dar para o pessoal tranquilidade que daqui para frente a gente tem uma legislação que você vai conseguir resolver o problema ferroviário. Aí você traz o investidor através do modelo de autorização ferroviária para dentro, com ou sem financiamento do governo, dependendo do nível de ferrovia que você vai fazer. Então, de todos os modais que nós estamos falando aqui, o mais carente é a ferrovia. Você resolve hidrovia, você resolve cabotagem, você resolve mobilidade urbana, você resolve aeroporto, você resolve rodovia, mas ferrovia tem essa questão que precisa ser resolvida. É porque eu acho que a ferrovia tem algumas particularidades muito do negócio, né? Então, assim, é diferente de uma rodovia que embarca múltiplas cargas, a ferrovia muitas vezes atende um ou outro player, né? Então, assim, e não é como se não tivesse projeto. Quando o governo começou a permitir o processo de autorização ferroviária, e aí você me ajuda aqui, João, foram apresentados inúmeros projetos. 135. Né? Então, assim, tem esse interesse. 135 projetos? Projetos. Caraca. Então, assim, muitas das coisas... Eu Vontade acho que tem. mas eu acho que é importante a gente tocar nesse assunto, principalmente no meio de tamanha permeabilidade quanto são vocês aqui. O governo, né, criou-se o discurso das ferrovias de papel. Né? O que são as ferrovias de papel? São ferrovias que supostamente o investidor não demonstrou a real efetividade da viabilidade dela. Mas veja, eu sou investidor, eu tenho essa ferrovia, eu acho que ela faz sentido. Eu vou me virar para arrumar dinheiro, para arrumar demanda, para arrumar a operação. O governo tem que garantir, aí eu também concordo, que a ferrovia esteja dentro dos limites das normas técnicas, né? Que ela respeite as áreas de proteção, que respeite comunidades quilombolas, comunidades indígenas. Se faz tudo isso, qual o sentido de impedir, de dar a chance ao privado? Que, veja, também não é um modelo... A ferrovia ela não é privatizada no sentido de autonomia permanente do privado, é um modelo de concessão por autorização ferroviária. Então, depois isso aí vira ativo do Estado. Vira ativo depois do período. 100 anos, 99 anos. Então, assim, mas vira. Mas esse é o ponto. Então, assim, qual que é o sentido de travar o investimento privado nesse sentido? Ou, pelo menos, a busca por investimento privado nesse sentido? Né? Desde que, naturalmente, sejam respeitadas todas as normas técnicas. Como se as nossas ferrovias públicas não fossem de papel, porque você não consegue botar elas para funcionar. Nem vou falar de bitola aqui. Não. Esse assunto é proibido. Esse assunto é proibido. Vou fazer a última pergunta para a gente encerrar aqui. Claro. Dentro desse programa de concessões que a gente tem visto, né? É uma pergunta... Vai ser só uma porque vai demorar. Tem certeza. Esse crescimento que a gente está tendo, né? Existe risco de gargalo, tanto de construção como de execução de projeto, enfim. Qual que é o pensamento de vocês? Ótima pergunta. Eu vou responder essa pergunta em metade dela. A outra metade você responde. Tá certo? Eu vou te falar risco de construção, você fala risco de projeto. Aliás, o Xará aqui, que é o diretor técnico da Cáter, ele responde aqui risco de projeto. Risco de construção. Eu posso te dizer o seguinte, o Brasil tem inúmeras empresas capacitadas para fazer rodovias. Se você for lá, por exemplo, outro dia nós estávamos fazendo um projeto para um fundo de investimento numa rodovia mineira, veio essa pergunta. Insegurança de quem vai construir tal. Eu falei, gente, você vai lá no CICEPOT MG, que é o Sindicato das Empresas de Construção de Minas, pega ali 200 empresas ranqueadas, você tem todas elas com altíssima capacidade de execução de obra. Então, assim... Inclusive com mão de obra, tá? Mão de obra. Sim, tá. Não vejo problema de construção. O que eu vejo? Tá? Assim, as empresas perderam muito a capacidade da engenharia. Né? Com a Lava Jato, isso aí, infelizmente, a gente tem que dizer, você criou um hiato aí nos últimos 10 anos.
Verdade. Né? Já faz 10 anos a Lava Jato? Já. Já. 12 anos. Parece que O foi João outro Vitor dia. é uma exceção. O João Vitor é uma exceção disso aqui, porque ele formou em engenharia e continuou na engenharia trabalhando na Verint, então ele continuou com um aprendizado. Mas hoje quem tem Mas 10... desculpa, né, João? São poucas pessoas e só fazer o gancho. A maioria dos meus colegas de faculdade, eu falo porque eu formei em 2015, muitos foram para o mercado financeiro. Você se formou numa época terrível. Terrível. Eu entrei, foi muito engraçado. Ele ficou na construção porque né, a gente ajudou ali, bota aqui, Insistência, né? Foi murro em ponta de faca. Trabalhou na linha 5, em três oportunidades na linha foi. 5, trabalhou na linha 6 e trabalhou na linha 17 do metrô. Então, assim, Legal. conseguiu sobreviver com grandes projetos e depois veio para a Verint. Mas deixa eu terminar. Não, por favor, senão a gente for Então você tem aqui. assim, o Guilherme, que é nosso sócio, ele fala, você pega um engenheiro hoje de 10 anos, de formado, o que ele trabalhou de engenheiro? Nada. Não viu grandes obras, não viu nada. Verdade. Né? Viu pouca coisa, trabalhou aqui e tal, não sei o quê. Diferente de mim, que quando tinha 10 anos de formado, né, eu estava dentro da Andrade Gutierrez, trabalhando em obras de grande porte, fazendo duplicação da Dom Pedro, fazendo Carvalho Pinto, trabalhando ali em grandes projetos de construção. Então você tem esse problema de formação de pessoas. Mas, ao mesmo tempo, o que acontece? Quando houve a Lava Jato, o pessoal falou assim, a engenharia acabou. Né? Porque acabou as grandes empresas de construção, então a engenharia acabou. Quando a gente montou a Verint, que a gente montou a Verint tem 8 anos, a gente montou a Verint justamente dentro do conceito seguinte, a engenharia está aí. Porque quem é a engenharia? Somos nós. Se você reorganiza, o que mudou foi o guarda-chuva. Em vez de você estar num guarda-chuva de uma empresa A, B ou C, que eu não vou citar nome aqui, você agora está dentro de um guarda-chuva de uma empresa EFG. Quer dizer, se eu dentro da Verint trago, a gente tem dentro da Verint mapeado mais de 35 associados que trabalham com a gente nas mais diversas especialidades. Todo mundo 50 a mais. Então, o pessoal que tem altíssima capacidade de fazer. Tá aí. Se tem etarismo, não tem etarismo, eu não quero saber. Dentro da Verint não tem. Então eu tenho capacidade, né, de aportar nos grandes projetos de engenharia a capacidade de fazer. Muitas das empresas que sobreviveram à Lava Jato, por que sobreviveu? Porque a empresa era o dono, equipamento e mão de obra operacional. Não estava envolvido com nenhuma relação direta com o governo, era relação indireta, trabalhava como subempreiteiro das grandes empresas. Esses caras sobreviveram. Sim. E muitas delas estão aí, hoje são grandes empresas, mas não têm a bagagem que as outras têm. Né? E aí, o que precisa fazer? É o que a gente chama da mentoria cruzada. Você pega o pessoal que sabe fazer, pega o pessoal hoje mais novo, um ensina para o outro e vamos embora. Né? Porque a gente que é 50 a mais, eu sou um pouquinho mais do que 50, a gente tem dificuldade com certas coisas. Eu tô com 49, tô quase então tá bom. Você tá quase... A turma mais nova tem facilidade com algumas coisas, na hora que junta a coisa acontece. Então, eu não vejo, viu, André, a capacidade de executar. Precisa dar uma rearrumada. Tá? Eu acho que precisa dar uma rearrumada, mudar um pouco a visão, sabe? As concessionárias, por exemplo, não é uma crítica, é uma constatação, elas precisam olhar um pouco mais, porque a engenharia dentro da concessionária é uma engenharia que vive 5 anos, 6 anos, 8, vamos dizer, do ano 0 ao 8º ano. Desculpa, né, João? Só deixar claro, essa engenharia de CAPEX, né? CAPEX, que é o período de ampliação de fato. Então, o cara tem 8 anos ali de obra. De obra pesada. Só que é o seguinte, ele tem 10, 15 bilhões de obra para fazer. Tem concessionária aí que tem 7, 8 bilhões para fazer em 5 anos. Eu nunca, numa empresa de engenharia, vi tanta obra e com uma vantagem, recurso garantido. Recurso garantido, você vai fazer, você tem que fazer. Porque antigamente a gente tinha esse backlog, mas aí tinha governo, a obra parava, vinha isso, vinha aquilo, mudava governo, 2 anos parado, uma obra demorava 20 anos. Hoje não pode demorar. Tem que fazer. Tem que fazer. Então, você tem que fazer uma reflexão para as estruturas das concessionárias, no que tange ao CAPEX, e falar o seguinte, como é que eu vou fazer? Não é simplesmente pegar aquilo e transferir para a empresa e achar que eu estou tranquilo. Não. Você tem que aportar um pouco mais de inteligência, uma capacidade de fazer para você também ter o seu contratado tendo a capacidade. Então eu não vejo problema de execução se você tiver uma rearrumação do mercado.
Agora eu devolvo aqui para o meu amigo Xará. O que você vê do mercado de projeto? Que é outro gargalo, hein? Mas isso você está falando de hoje, né? Assim, mas e no futuro? Porque assim, outro dia, você acha que temos engenharia, temos um engenheiro aí suficiente? É porque eu vou pegar... Se você reorganizar, tem. Não, é que eu acho assim, João, e tem algumas coisas, né? Engenharia está voltando a ser atrativa. Sim. Né? Por conta de tudo isso. E não vem falar de salário, não, porque isso aí é uma coisa que na hora certa Se equilibra. Se equilibra. Eu acho que a gente tem nego querendo pagar R$5.000 para engenheiro. Tem. Mas daqui a pouquinho essa coisa se equilibra. É oferta e demanda. É natural. E assim, a engenharia está voltando a ser pauta, né? A infraestrutura está voltando no protagonismo. A gente brincou da Lava Jato, mas eu lembro de ter entrado na faculdade em 2011 e todo mundo querer trabalhar com engenharia. Eu acho que esse período tá voltando a acontecer e muitas pessoas que às vezes estavam fora do mercado, que eram engenheiros, que têm formação e especialização, podem voltar e falar, putz, tá interessante entrar numa empresa agora. Então eu fico otimista, na verdade, quando a gente olha no cenário nesse sentido. Eu acho que, de fato, que nem o João colocou, exige uma mudança da estrutura de como isso vai ser feito de fato. As empresas, elas estão capacitadas, elas têm mão de obra para fazer. E vai voltar a ser atrativo de novo, porque do mesmo jeito hoje que você tem esse mercado, essa reserva de engenheiros, você naturalmente tem uma reserva também de operadores de equipamento, de encarregados, de mestres que voltariam a fazer também, dada naturalmente a remuneração adequada. O que eu vejo maior assim nesse sentido é ter essa percepção de como a gente vai absorver esses profissionais ou como vai reintegrar eles no mercado. Que nem o João colocou, e eu acho que esse é o principal ponto. Os contratantes, eles têm que assumir o protagonismo da engenharia. Né? As decisões estratégicas de engenharia têm que ser tomadas pelo contratante. Eu não vejo as construtoras assumirem o protagonismo dessa implantação, que nem era na época das grandes construtoras, né? Em que Andrade, Odebrecht, Camargo, Queiroz, elas pilotavam não só o desenvolvimento dos projetos, como a implantação deles. Eu acho que hoje a gente dá uma olhada sobre a cadeia do mercado como um todo. A concessionária demanda, as projetistas naturalmente, no que tange o escopo delas, elas dão as decisões estratégicas e definem o que está naturalmente vinculado ao escopo de projeto, e as construtoras constroem. Eu acho que agora tem a dinâmica de vamos delegar para a construtora, que ela pega, ela faça o projeto, ela pilote aqui, e a concessionária se coloque numa posição de passiva de receber o ativo. Eu acho que esse modelo de fato vai ter crise nesse sentido. Agora, o que a turma reclama muito é que os projetos estão vindo com muita fragilidade, Xará. O que você acha disso? Vai, João. Não, saia justa não, né? O que Que fique claro que é uma piada. Não, a gente... Eu ia falar, a gente pega o preto de outros. Aqui ninguém está sendo antiético. Vamos falar a realidade do mercado. Eu falo brincando, mas assim, às vezes a gente pega uns projetos que porventura vem para a nossa mão e a gente vê deficiência, às vezes da parte técnica e às vezes coisas básicas, assim, de representação do desenho, né, do projeto como um todo. Aí você olha e fala, eu não consigo entender o que está sendo proposto aqui, né? Mas enfim... o que o João falou é verdade, cara. Esse negócio da Lava Jato só teve um hiato, cara, uma pausa assim, que eu conhecia muita gente que se aposentou compulsoriamente, assim, teve que se aposentar, saiu da área, mudou de estado, mudou de profissão, aí o cara não volta. Claro. É difícil voltar. Tem um rapaz que trabalha aqui, não vou falar nome, mas também, cara, ele ficou um tempão parado, assim, saiu da área, aí eu trouxe ele de volta. Não, vamos trabalhar comigo, tal, não sei o quê. Aí tá aqui com a gente e tal. Aí tá que nem aquele jogador de futebol que ficou parado um tempo, ia ter que retomar a forma, relembrar como é que faz certas coisas, né? Até perder a barriguinha para exatamente. Então, mas assim, a gente vê o valor, aquela experiência, aquele background, aquelas lições do passado aqueles erros que a pessoa comete, que fica lá incrustado na cabeça da pessoa, tá lá, entendeu? Claro. Então o cara tem a experiência, né? Então a gente não pode jogar isso fora, cara. Mas assim, tem uma deficiência. Eu até brinco com o Pita, né? A gente pega muita gente nova para trabalhar e eu acho que quando era lá por 2008, 2009, 2010, muitas vezes parava gente que chegava crua assim, para trabalhar com a gente, mas já com nível técnico bom, né? De formação. E eu acho que isso deu uma decaída, sinceramente falando. De 2024, 2025, pessoal que chega,
muitas vezes a gente fala, puta, meu, antigamente o pessoal já chegava mais preparado. Claro. De matemática, de física, de português, de tudo, sabe? Até às vezes até de manusear os programas, assim, o pessoal... Mas tudo bem. Por outro lado, eu vejo assim, o pessoal que é decidido, que quer trabalhar com engenharia, vem com vontade. Vem com vontade. E aí é o que entra o nosso papel aqui de, porra, a gente pega o pessoal mais velho, chama, senta do lado. Tem que passar esse conhecimento, cara. Sim, isso daí é nossa missão aqui, cara. Formar o pessoal. Eu brinco com o Pita, né? Que a Cater, acho que antes de ser uma empresa de engenharia, eu acho que eu já falei isso pra vocês. Antes de ser uma empresa de engenharia, é uma instituição de ensino. Sim, né? Sim. O Rodrigo é testemunha que eu falo isso quase todo podcast. Mas é verdade. Mas a gente tem essa missão de formar o pessoal. Agora, por outro lado, assim, eu não sei se é a mídia, se é a influência, mas eu vejo que muitos jovens hoje têm essa ilusão que vão ganhar dinheiro fácil, sabe? Que vão ser youtuber, não sei. Acho que antigamente na nossa geração o pessoal era, não, você tem que fazer uma faculdade, tem que estudar, tem que... E hoje em dia o pessoal não está dando tanto valor para a educação formal, né? Claro. Eu acho que isso é um problema, não só da engenharia do país ou do mundo, não sei. Mas a gente vê que... Vou responder uma pergunta. Existe essa preocupação de formar pessoal. A gente tem condição de suprir a demanda do mercado de engenharia. Vai ser dolorido, vai ter muita vai e vem, muita porrada que vai rolar. Mas eu vejo assim, o Brasil tem condição de suprir essa necessidade, tá? Eu lembro na época a gente tá falando, né, 2014, antes disso da Lava Jato. Cara, você vai lembrar, vinha um monte de engenheiro da Espanha, de Portugal, da Itália, francês. Viracopos veio. Lembra? Os holandeses, lembra dos holandeses? Muita coisa. Então, assim, mas é legal isso. Porque dá uma mescla, sabe? A gente vê... E os caras aprendem com a gente pra caramba, sim, viu? Sim. E aproveitar pra contextualizar, a usina de Três Gargantas na China, né, a maior hidrelétrica do planeta, teve consultores brasileiros. Exato. Então, assim, a nossa engenharia é uma engenharia de qualidade. Nesse caso, a gente falou de engenharia de barragens, né? Então, assim, rodovia com certeza, né? Pontes, eu acho que assim, a gente tem essa formação técnica, né? A gente é bom em produzir engenheiros. Eu acho que é mais a gente voltar a resgatar isso. Né? O problema é que a gente trabalhava em ciclo político. Sim. Então, tinha o cara que vai fazer engenharia, tava bombando. Aí, quando ele se formava, não tinha emprego. Aí o cara ia para outra... Então, a gente viveu muito tempo nesses ciclos. Outro dia a gente ouviu de um cliente o seguinte, tá difícil contratar engenheiro ruim. Imagina engenheiro bom, tá certo? Mas tudo bem, faz parte. Né? E eu acho que o João colocou uma coisa aqui que é importante. Eu sou de uma época que as empresas tinham programas de estágio, formação. Eu entrei para Andrade Gutierrez dentro de um programa de estágio. Né? Eu tive a formação. E tinha uma formação. Né? O meu sócio hoje estava até brincando que agora esse mês faz 40 anos que a gente se conheceu, né? Eu e o Guilherme, num programa de estágio da Andrade em 1986, lá em Araçatuba. Que legal. Numa obra da bacia de inundação da hidrelétrica de Três Irmãos. 40 anos que a gente entrou para Andrade dentro de um programa de estágio, ia para a obra num período de férias e tal. Passou por formação, o que eu brinco dentro da Velit é assim, a Andrade, né, as empresas, principalmente a Andrade, onde eu fiquei 20 anos, pagou por todos os meus erros. Exato. Eu errei, pô. Né, acertei muito também, dei retorno pelos meus erros, mas tudo aquilo que eu errei, que é fruto da formação, ela pagou. Ela investiu pagando aquilo e recebendo depois, né, pela nossa formação. Então, assim, as empresas precisam fazer isso. Né, precisam voltar a investir, ter programas de estágio, ter programas de formação e um programa de convencimento. Outro dia eu fui, só para terminar, me convidaram para uma palestra numa escola, universidade lá em Belo Horizonte. E aí o tema era obras paralisadas e tal. E aí foi um monte de gente falou e tal, mas ninguém falou todo mundo falou dos problemas da engenharia, mas ninguém, dentro de uma universidade, com curso de engenharia, ninguém falou do mercado de engenharia. Aí eu fui lá e falei, gente, olha, nós temos hoje mais de 1 trilhão de obras contratadas para serem executadas por concessão.
saneamento, aeroporto, 1 trilhão. Trabalho tem. Então você tem um mercado aí imenso. Então você tem que vender para as faculdades, o que o João Vitor está falando. Você tem que voltar a vender para os alunos o seguinte: façam engenharia que você vai ter emprego. Ah, mas não tem salário. Calma, isso aí vai chegar. Então eu vejo que a gente vai ter capacidade. Agora, tem um problema, né, André? Nós temos hoje um intensivão para ser feito. Tem 120 bi, 200 bi para fazer agora nos próximos 3 anos. Mas você sabe uma coisa vai ser um barata voa nisso aí. O que me preocupa mais, não sei se a preocupação é válida ou não, mas enfim, as agências reguladoras terem equipe técnica para acompanhar e porque assim o ritmo dessas concessões assim do cliente do privado, até pela sua própria natureza tal, as autarquias, né, as agências reguladoras, enfim, para eles conseguirem controlar isso, a qualidade do que está chegando lá de projeto e de obra, é um desafio para eles também. Mas se você estiver acompanhando, está tendo muito concurso público. Tá? E o salário não é ruim, não. Tá? Entendi. Então está tendo muito concurso, eles estão colocando... É importante isso aí. Porque um olhar técnico, tá? E até onde a gente tem contato com a NTT, né, João, assim, o pessoal da NTT é sempre muito bom, né? O pessoal muito técnico. Então, eu acho que assim, e não só dos profissionais, mas eu acho que como dos processos que a própria agência tem, né? Eu acho que assim... Cara, posso fazer Não, fica à vontade. um elogio aqui para a NTT? Vamos fazer Vamos dizer que eu tô puxando o saco, mas não é. Cara, de uns anos para cá, assim, eles estão com uma aprovação muito fácil lá. Fácil assim... Muito ágil. Se tiver certo, incompetente. Né? Competente, não. Eles vão nos pontos... Não é ágil por ser ágil, é ágil com competência. Não, e assim, temos que, de uns 2 anos pra cá, temos que falar a verdade. Cara, a gente teve reuniões online lá com o pessoal, ou presencial, e eles foram bem nos pontos principais do projeto e falaram, precisa ver isso, precisa ver aquilo, tal. Vocês vão corrigir, vamos. Então tá aprovado o projeto, consta é gravada a reunião. Sim, claro. Então consta que o João lá da Cáter, com a concessionária X, vai arrumar isso aqui assim, assado, tal, o projeto aprovado. Pá. Cara, sensacional. Claro, a responsabilidade é nossa do projeto. A gente tem outras agências assim, que a gente tem que aprovar o projeto há 5 anos, cara. Porra. E aí fica lá. Não. Nomear a rodovia Pista Oeste, nomear a rodovia Pista Leste, a cota do não sei o que lá tá encavalando no texto. Fala, porra, meu irmão. Vamos focar no que de fato é talvez o mais importante, né? Assim, então, às vezes parece que os caras não querem aprovar o negócio, que estão com medo, eu não sei, cara. Respondendo, para terminar, temos capacidade, tanto de projeto quanto de execução, mas só vai sair na porrada. Né? vai ter muito suor, sangue, suor e lágrimas, mas vai sair. Até porque, João, o Brasil tem pressa, né? O Brasil tem pressa de obras prontas. Não, beleza, pessoal. Obrigado, André. Obrigado, João. Faça as suas considerações, seu jabá aí pra gente fechar aí. Bom, eu acho que assim, é muito interessante até a gente terminar com essa pergunta de mão de obra, né? A Veris tem se proposto a fazer isso, a gente tem comunicado ao mercado que a gente trabalha com essa parte de engenharia estratégica, né? Justamente trazendo, principalmente para as concessionárias, que tem sido o nosso maior foco, no modelo mais enxuto, e quando a gente fala enxuto é mais barato, trazer essa capacidade, uma capacidade sob demanda para pegar e fazer o projeto e ir embora. Né? Eu acho que assim, a gente vê essa necessidade dessa engenharia hoje, a gente tem apoiado as concessionárias nisso, a gente tem internamente, que nem o João colocou, sobre capacitação, a gente tem desenvolvido um modelo de capacitação dos profissionais, que a gente chama de on-site mentoring, que é mentoria em campo, é pegar o pessoal, né? Eu lembro quando eu comecei a fazer obra, a gente falava que engenheiro tem que amassar barro, né? Então assim, amassar o barro com o pessoal da concessionária, olhar, ensinar também, porque, que nem você comentou, João, a gente tem que transmitir esse conhecimento, para que de certa forma também os profissionais, que quando a gente vai embora da concessionária, porque o nosso contrato tem encerrado, eles fiquem lá e fiquem mais capacitados. Né? Então eu acho que assim, a gente tem atuado muito nisso, a gente tem recebido bons feedbacks, o pessoal que tem trabalhado com a gente tem reconhecido assim, principalmente por a gente conseguir colocar esse pessoal 60 a mais, que é um pessoal que tem toda essa capacidade, tem essa experiência nos projetos hoje de fazer essa interface com essa meninada mais nova, que tem vontade de aprender, e aí a gente tem visto que cresce muito rápido. Né? Legal. Bom, eu acho também que essa questão da mão de obra é sempre um ponto de alerta, né? Eu tenho visto aí, tenho acompanhado,
até porque minha esposa milita nessa área de headhunter, nessa parte de capacitação de mão de obra, o quanto que tem problema de mão de obra no comércio, supermercado, indústria. É um negócio, a gente fala da engenharia, mas a mão de obra tá geral, tá né? geral, né? E falando da engenharia em si, né, tem coisas que a gente tem militado, eu particularmente tenho militado bem aí nas redes sociais, militado bem na quantidade, não sei se na qualidade, mas tenho militado, né? E uma das coisas que eu brinco lá é assim, quando eu vou para obra, né, eu tiro foto e boto lá, né? Obra se faz na obra. E a turma acha que eu tô brincando. Não tô brincando. Né? Isso é um recado. Gente, você quer fazer obra? Tem que ir para a obra. Verdade. Não se faz obra dentro de escritório. Verdade. Tá certo? A turma não vai para o campo. Então, assim, a coisa mais gostosa de fazer obra é você botar um capacete, um colete e ir para o campo, ver e tal. Não esquece da bota. E da bota, né? Todos os dispositivos, EPIs, né? todos os EPIs e tal. E a turma não vai. Então eu brinco, a turma me liga, como é que é? A obra faz na obra? A obra se faz na obra, porque sem ir para a obra você não faz. Então, essa questão da mão de obra, o André e João, é realmente um problema que a gente vive. Todos nós aqui somos empresários do setor, temos essas dificuldades, vocês têm de uma forma, a gente tem de outra, mas o mais importante é assim, nós temos a visão da capacitação. E isso é importante, que eu acho que é o que as empresas têm que voltar a fazer. Capacitar os seus profissionais, fazer programas de formação, investimento. Mas eu vou investir no cara, o cara vai embora. Paciência. É melhor um cara ruim, melhor um cara treinado ir embora do que um cara ruim ficar. Exatamente. Então, exatamente. Eu acho que isso aí é o grande desafio nosso e se Deus quiser nós vamos vencê-lo. E o Brasil tem pressa de obras prontas, vamos fazê-las então. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado, André. Obrigado, João. Valeu, pessoal. Bem, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Não deixe de dar um like no vídeo, se inscrever no canal. Valeu e até mais.